com os membros do BTS gradualmente se alistando no exército desde dezembro de 2022, não havia muito acontecendo com o grupo por um tempo, até recentemente, quando tudo pareceu desmoronar. Sendo tão grandes como são, não há como o BTS fazer qualquer coisa sem que isso se torne um grande acontecimento, seja por razões positivas ou negativas. Algo tão simples quanto o RM compartilhar uma música do Frank Ocean em suas histórias do Instagram pode levar a acusações de islamofobia, o que se tornou um problema real, discutido mundialmente. Durante o tempo no exército, alguns membros do BTS lançaram músicas que geraram alegações de plágio, tratamento preferencial e números fraudulentos. Um exemplo é o álbum Muse, de Jin, com a faixa título Who. A música rapidamente alcançou o topo das paradas globais, incluindo o primeiro lugar na Billboard Global, 200 posições de destaque no Reino Unido e nos Estados Unidos, apesar das controvérsias. O sucesso de Who no Spotify, onde permaneceu no topo da parada global por mais de 20 dias, levantou dúvidas sobre sua autenticidade, já que a música não teve o mesmo impacto mainstream de outros hits como Espresso, de Sabrina Carpenter. No entanto, muitos fãs argumentaram que subestimavam o poder do fandom, que poderia gerar milhões de streams. Mesmo após o Spotify remover bots, Who continuou no topo. Outro ponto polêmico foi a exibição do documentário de Jungkook em Israel, levando fãs a criticarem a HYBE por ignorar pedidos de desvinculação do sionismo, especialmente em meio à situação na Palestina. Muitos consideraram o lançamento antiético, mas a HYBE ainda não atendeu a essas demandas, embora os fãs continuem a protestar. Como mencionado, houve algumas controvérsias aqui e ali, mas, sem dúvida, o maior escândalo que o grupo enfrentou foi o incidente de Dewey, dirigir sob a influência de álcool, de Young. Em 7 de agosto, foi relatado pela Yonhap News que Young seria investigado pela polícia por andar de patinete elétrico sob a influência de álcool. O relatório dizia que Young tentou voltar para casa no patinete após tomar algumas bebidas, mas acabou caindo. Alguns policiais nas proximidades viram tudo e vieram ajudá-lo, momento em que notaram o cheiro de álcool nele. Segundo a mídia, ele foi então levado a uma delegacia de polícia nas proximidades. O incidente inicialmente não parecia grave, pois não houve feridos, e ele estava de patinete. No entanto, como Dewey é uma ofensa séria, os fãs ficaram chocados e tanto a Kanks agência quanto Yoongi tiveram que se pronunciar. A Big Hit Music explicou que Yoongi, usando o capacete, andou cerca de 500 metros antes de ser parado pela polícia, resultando em uma multa e na cassação de sua carteira. Embora a mídia tenha dito que ele foi levado à delegacia, a Big Hit afirmou que ele foi levado para casa sob custódia policial. A agência pediu desculpas pela decepção causada e confirmou que Young enfrentaria medidas disciplinares. Próprio Young escreveu um pedido de desculpas no Weverse, onde explicou que havia bebido durante o jantar antes de decidir andar de patinete para casa. Ele disse: "Violei a lei de trânsito devido ao meu pensamento complacente de que era uma curta distância e minha falha em reconhecer que usar um patinete elétrico enquanto estava embriagado era proibido." Ele confirmou mais uma vez que caiu ao estacionar o patinete em frente à sua casa, onde a polícia fez o teste do bafômetro e cancelou sua carteira de motorista. Ele disse que não iria fazer desculpas por suas ações, pediu desculpas a todos e prometeu ser mais cuidadoso no futuro. No entanto, mesmo que os pedidos de desculpas fossem claros, as pessoas ainda começaram a ter dúvidas sobre certas partes. Primeiro, o veículo foi descrito como um patinete elétrico com assento em muitos relatórios, e não apenas como um patinete, o que causou confusão. Embora dúvidas sejam sempre graves, o veículo que Yoongi estava dirigindo na noite do incidente era crucial para determinar se ele estava em perigo de ferir outra pessoa ou não. Além disso, isso significaria que tanto a Big Hit quanto Young enquadraram a situação de uma forma que minimizaria a gravidade dela. Houve também muitas acusações, pois as pessoas começaram a questionar se ele realmente havia viajado apenas 500 metros, se realmente havia caído em frente à sua casa, ou se realmente havia bebido apenas um pouco. Com tantos artigos circulando apresentando informações não confirmadas como verdadeiras, o público unanimemente concordou que Young era culpado em tudo isso e que ele estava mentindo. Então, a JTBC começou a divulgar imagens de câmeras de segurança mostrando alguém que alegavam ser Young andando no veículo, mesmo que as imagens fossem tão borradas que não se pudesse ver nada. Os fãs e a mídia já haviam determinado que ele estava realmente andando de scooter, não de patinete, como ele havia alegado. O local mostrado nas imagens das câmeras de segurança também estava muito mais distante do que 500 metros de sua casa, o que fez com que ele e a empresa parecessem mentirosos mais uma vez. Então, para conter as suspeitas crescentes e a crítica generalizada, a HYBE teve que intervir com uma segunda declaração para administrar a situação. Primeiro, eles esclareceram que não tinham a intenção de minimizar a gravidade do acidente, mas usaram erroneamente o termo errado, explicando que se referiram ao veículo como um patinete elétrico simplesmente porque tinha um assento. Após uma análise mais detalhada, reconheceram que, como um veículo é classificado,
depende de suas características, o que, por sua vez, afeta as implicações legais de qualquer incidente. Eles enfatizaram que não houve tentativa de minimizar o que aconteceu, pois o veículo era de fato um patinete, embora com um selim. Eles também admitiram o uso de termos incorretos ao discutir a investigação. A Haibe explicou que após Jung completar o teste do bafômetro, ele foi para casa, presumindo incorretamente, junto com a empresa, que a questão estava resolvida, sem perceber que havia etapas adicionais na investigação. Eles garantiram ao público sua total cooperação com qualquer investigação policial adicional e expressaram novamente suas desculpas pelo incidente. As declarações oficiais foram as únicas a conter informações confirmadas, mas relatos começaram a circular com suposições não verificadas sendo tratadas como fato, mesmo sem confirmação da polícia. Um relatório, por exemplo, alegava que Jung disse ter consumido apenas uma bebida, o que não justificaria a cassação de sua carteira. Na verdade, a quantidade de álcool ingerida nunca foi confirmada, e o jornalista citou a si mesmo como fonte. Também houve rumores de que seu teor alcoólico no sangue era 7 vezes superior ao limite legal, o que, se fosse verdade, o deixaria gravemente desorientado. No entanto, a polícia abordou essas alegações, afirmando que o nível alcoólico de Jung estava consideravelmente abaixo do limite legal e que sua punição seria menor, já que ele não estava dirigindo. A polícia também disse que não poderia divulgar mais detalhes, devido à investigação em andamento. Jung enfrentará uma dura punição pública por suas ações, e a Haibe terá que lidar com os danos à sua reputação. No entanto, a popularidade de Jung dificilmente será afetada a longo prazo. Com a cobertura da mídia inicialmente relatando os detalhes básicos e aumentando o escândalo com especulações e exageros, ainda há muitas perguntas sem resposta. Até que o caso seja completamente resolvido e Jung pague as multas e siga com sua vida, o público e os fãs provavelmente continuarão debatendo o assunto e aguardando por mais esclarecimentos sobre o incidente.